Faz diferença. O número de vezes que a concentração de monóxido de carbono excede os limites recomendados num dia num determinado túnel de uma cidade é uma variável aleatória com distribuição de Poisson de parâmetro lambda. Muito bem. Esse parâmetro lambda é aquele que aparece lá na continha mesmo. Exatamente. De experiência recente, sabe-se que a probabilidade de, num dia, não serem excedidos os limites de concentração de monóxido de carbono nesse túnel é igual a 0,9512. Mostre que lambda é igual a 0,05. Essa aí tu não conseguiu fazer, então. Nem a A, nem a B. As duas, muito bem. Bem, ele falou ali que é Poisson, né? Então nós temos Exato. que, primeiramente, escrever a equação de Poisson. Talvez isso já nos dê alguma luz sobre o que fazer nesse problema. Não sei se tu Ok. te lembras, né? Mas de toda forma tá lá no Sim, 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 sim. apostila. Da forma eu lembro. Então, eu não lembro direito, que eu sempre copio. É assim, não me lembro da fórmula, lembro-me de haver uma fórmula. Ah, tu lembra de teres uma fórmula. Então eu acho que é, porra, como é que é? E na menos K? Ou E na menos lambda? Eu tenho o exponencial elevado a menos lambda Lam, vezes o lambda aham. elevado a t, Ah, o um K no t, caso. pronto, exato, e a dividir pelo t exponencial. Exponencial Fatorial. não, fatorial, sim. Isso, perfeito. Muito bem. Então ele já deu a probabilidade para um dia, né? Vamos dizer assim. Sabe-se que a probabilidade de num dia não serem excedidos os limites, não serem, né? Uhum. É esse. Então, Exatamente, como é que eu não ser. coloco isso não serem excedidos, né? Que perguntinha esquisita. Ora, então, para não serem excedidos, tem que ser menor ou igual àquele valor, não é? A coisa é que a gente já meio que tem a probabilidade. Nós já sabemos o 0,9512 para a probabilidade para um dia. Ok, Mas não ser excedido, o que que significa esse não ser excedido? Alguma coisa é zero, né? Porque não ser excedido, alguma coisa é zero. O que que é o zero, né? Deve ser o valor do K, exato. né? Eu acho que é o valor do K. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou fazer, vamos dizer assim, no fluxo. Mas no fluxo eu quero dizer sem ter muita certeza, mas eu acho que é isso, entendeu? E daí a gente Ok, compara, depois a gente tenta avaliar o que a gente fez. ok, ok. Então a gente já percebeu que o K. É porque eu acho estranho eu chamar que o K é zero, porque qual é a outra opção? Me parece ser exceder, né? Então o K exceder quanto, né? Eu acho que daí o K seria 2, excedeu duas vezes. O K3 seria Uhum. excedeu três vezes, e assim vai, né? É só o que pode ser, né? Sim, também foi o que eu pensei que fosse. É que eu ainda não percebi muito bem o que que é o K aqui, mas eu acredito que seja o quanto excedeu. Então, se o K for se o K for 2, né, excedeu duas vezes, se o K for três vezes, o que me é meio estranho, uma vez que nesse caso ele poderia ser meio, né? Poderia ser 0, poderia ser K igual a 2,7, porque não? Excedeu duas vezes, 2,7 vezes. O K não precisaria ser discreto. O K normalmente é uma coisa que é inteira. Porque a distribuição de Exato. Poisson é uma distribuição discreta, trata de coisas inteiras, entendeu? Por isso que tá meio estranho ainda para mim isso. Uhum. Uh, mas de toda forma, vamos colocar, né? O K como zero. Depois a gente vê no que dá. Daí, se eu coloco zero zero aqui, vai sobrar só 0,9512 igual a exponencial elevado a menos lambda, certo? Certo. E agora como é que a gente faz para encontrar o valor do lambda? Tens ideia? Ah, temos que passar o exponencial para o outro lado? Enviar a exponencial para o outro lado? Bem, de certa forma, mas o jeito certo é tu aplicares ln dos dois lados, entendeu? Tens que aplicar ln dos dois lados. Ah, ok, o logaritmo, não é? Uhum, isso aí. Aplicas aí, tu sabe fazer isso? Só se for na calculadora. Ah, sim, isso mesmo. Não tem outra Ok, forma. Eu também não sei fazer um logaritmo de cabeça, é bem normal, tá? ok, ok. Então, ln do amiguinho aqui, né?
Uhum. Quem é que sobra? O menos lambida. E agora, quando tu fizeres aí esse LN, tu vai me dizer quanto é que deu. Ora, então. Ora, dá menos 0,05. Olha só, percebeu então? Justamente o que nós estávamos procurando, né? Ah, exatamente, exatamente. Pois, Ele falou lá, concordo. prove que para esse caso aqui é isso. Uhum. E é o que aconteceu, né? Ok, ok. Provamos. Então, o fluxo deu certo aqui. Exato. De fato, K trata de uh, essa quanto excedeu, me parece, né? Então vamos ver a B agora. Qual a Eu probabilidade? só não estava a perceber porque é que o K era zero. Então, justamente aquilo que eu estava te explicando. Eu também não tinha percebido isso. Eu primeiro supus que ele era zero, porque eu associei o kappa com ele não aqui, o não terem excedido. Ah, ok, ok, ok. Então ele virou zero porque não excedeu, então significa que K é igual a zero. Não, é Ah, ok, zero. ok, Agora, se ok, exceder, então K é 1. Se exceder duas ok. vezes, o K é 2. Se exceder 3 vezes, o esperado é 3. Assim vai, entendeu? Ah, ok, já percebi, já percebi. Eu acho que é isso. Então eu vou até escrever aqui, né? Porque realmente é meio confuso. Aqui, aqui associamos o K ao fato de exceder o carbono aqui. Se não excedeu, K igual a zero. Se excedeu duas vezes, por exemplo, K igual a 2. Eu acho que é isso. Aí jogando lá encontramos o lambda. Qual a probabilidade de, numa semana, 7 dias, isso altera algo na nossa equação. Vamos pensar sobre o que depois. Serem excedidos os limites de concentração de carbono nesse túnel exatamente num dia. Então acredito que o K vai ser 1, né? Concorda comigo? Sim, exatamente. Sim, exato. Se é um dia, é porque é igual a um. Isso. Eu acho que tem a ver com isso. E agora, como é que a gente vai colocar na nossa equação essa informação dos 7 dias aí? Tens ideia? Isso estava bem claro nos exemplos lá da apostila. Como Ok. faz esse tipo de situação? Tu tens como puxar da memória aí? Será? Como é que foi? Como é que se deu? Ui, Né? agora assim de cabeça. Vamos pensar no lambda, né? O que Ok. que esse lambda significa? Ele está associado É a com. probabilidade de acontecer alguma Não, coisa, não não é? é bem a probabilidade, né? Ele Ok. não é exatamente a probabilidade. Ele está. Vamos dizer assim, tem a ver com o valor esperado, né? Exatamente. Espera-se que num dia, então, seja ali os 0,05, né? De exceder o limite de concentração. Da mesma forma que no problema lá da esquina, o lambda seria, por exemplo, 10, se tu espera que em 1 hora passem 10 carros na esquina, por exemplo. Ok, ok, O ok. lambda está sempre associado com o valor esperado. E então esse lambda ali do A, ele está associado com um dia, né? Porque todo o problema do A ali foi associado a um dia, certo? Certo. Então um dia. Mas aqui a gente tem 7 dias. Então tem que multiplicar esse valor por 7. Ah, ok. É fazer uma regra de três simples, não é? Basicamente. Então eu vou escrever aqui no B. O lambda, valor esperado, sempre está associado com uma quantidade de tempo, vamos dizer assim. Como no nosso caso, lambda igual 0,05 vale para um dia, como temos 7 dias, devemos multiplicar por 7. Pronto. Como que eu Ok, escrevo rápido? Imagina o professor escrevendo isso num quadro, cara, com canetinha. ok.
Os professores demoram muito escrevendo no quadro. Eu não tenho mais paciência para ter aula em quadro assim numa faculdade. Nossa, sinceramente, os caras ficam muito tempo escrevendo. Pois. Então agora é a mesma conta, né? Só que o Lambda é um pouco diferente. Então, deixa eu copiar aqui. E nós queremos o que mesmo que aconteça? Exceda exatamente um dia. Então, cai um. Cai um. Ah, posso pôr aqui, né? K igual a 1. E agora a gente tem que trocar as coisas aqui, tá? Uhum. Deixa eu pôr aqui do lado, só pra gente usar como referência. E menos lambda. O nosso lambda era 0,05, só que agora é 7 vezes 0,05, percebeu? Certo. Vezes o lambda, que é novamente, 7 vezes 0,05, e elevado a k, que é 1. Porque o k é o dia, é 1. Ok? Alguma dúvida? Acho que caiu a net aí, né? Estou. Ah, tu tá aí? Tá com alguma dúvida? Não estava a conseguir, não estava a dar para ouvir. Sério? Sim, mas Tá, agora tá. já Agora estou a tá? conseguir, não sei, não sei. Então Mas tá. já está, agora já estou a conseguir. Consegues fazer essa conta aqui no teu software, ou na tua calculadora, ou alguma coisa do gênero? Ah, deixa-me ver aqui. No Eu vou princípio, fazer no sim. meu. Ver aqui quanto é que dá. O problema é que com essa letra pequena aqui ele não entende direito. Ora, a mim dá-me 0,24. 0,24. Deixa eu ver. Firmar. Uhum. Pô, cara, como é que você fez tão rápido isso aí? Deu isso mesmo. Foi na calculadora. Mas tudo bem. Tu escreveu na calculadora assim, do jeito que tá ali? Sim, Poxa, show. Isso aí, sim, então sim, sim. significa que a probabilidade é 24% de, num dia, né? Dentro de 7 Uhum. dias, pelo menos em um dia, exatamente um dia, né? Exatamente num dia, ocorrer isso, tá bom? Ocorrer esse aumento do gás carbônico. Ok, ok, Que na faz, Europa o faz, pessoal se faz preocupa sentido. tanto com esse negócio de gás carbônico, né? Meu, eu nunca vi, cara. Exato, exato, aqui Lá no é. Brasil, esse negócio de SG não tinha pegado ainda. Agora que a gente trocou para um governo mais bosta, né? Uhum. Daí agora, agora vai pegar muito SG lá, que até mudaram o nome de um ministério lá para Ministério da Mudança Climática. Ah, Antigamente era aquecimento. Quando eu estava na faculdade, eu vi um documentário do Al Gore chamado, sei lá, era alguma coisa sobre o aquecimento global. E era aquecimento na uhum. época, né? Só que desde então o mundo veio esfriando. Daí, para Exato. continuar nessa narrativa idiota deles, aí eles trocaram de aquecimento global para mudanças climáticas, né? Ok, já está a arrefecer, já é arrefecimento. É. E, poxa, eu estudava do lado do, vamos dizer assim, do maior instituto de meteorologia do Brasil, né? Que é o INPE. E eu perguntava para todo mundo do INPE quando eu podia, e aí, tá ocorrendo mesmo mudança climática? Ninguém conseguia me confirmar, cara. Tipo, ninguém tem certeza se tem ou não, porque é uma coisa muito complexa. O clima é um negócio muito complexo de avaliar. E os caras, né, políticos vêm com essa narrativa aí, muito provavelmente não para ajudar o meio ambiente, mas sim para ajudar o bolso deles de alguma forma. Ah, sim, 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 sem dúvida, É. E aí, tens sem outra dúvida. conta aí pra gente fazer? Ora, deixa-me ver aqui. Tenho aqui esta. Vou mandar por WhatsApp. Uhum.
Vamos ver. Já mandou? Que aqui eu não recebo notificação nunca. Não, ainda não. Estou agora a mandar. Isto também está lento. Ora, agora já foi. Já Vou pegar recebeste aí? aqui. Uhum. Já? Ok. Eu vou só à casa de banho no instante, está bem? Tá bom. Ok, já aqui estou, desculpa. Sem problemas.
Vamos lá. Tentasse fazer esse problema? Sim, também comecei. Posso-te mandar a resolução, se quiseres, do que consegui fazer. Claro, pode enviar. Ok. Pra gente seguir em cima da tua ideia, né? Ok. O que eu fui fazer era aqui um sistema de equações. Fui Hum. fazer aqui um sistema de equações, mas não cheguei muito longe. Esse problema parece muito com o anterior. Ok. Na questão de tu já teres a probabilidade e ter que encontrar alguma outra coisa ali, né? Pois, por isso é que eu também não consegui fazer este, também não Isso aí consegui é fazer o Poisson, pelo anterior. que ele falou, P de lambda é símbolo de Poisson, né? Exato. Então, de novo, ele está pedindo algo aqui. Em média, quantos clientes chegam por hora essa pataria? O que ele quer dizer com isso? Tá de sacanagem comigo, velho. Desculpa, é que, assim, tem gente que não sabe ler, talvez. Em média, quantos clientes chegam por hora a essa pataria? Por hora. Bem, isso tem a ver com o valor esperado, né? Sim, exatamente. Isso tem a ver com o valor esperado. E ele já deu lambda? Eu me pergunto por que que não seria 6, né? O número de clientes que chegam por hora a essa pataria é modelado por blá blá blá. A probabilidade de, numa hora, chegar um cliente. Ah, tá, entendi, Marco. O que está acontecendo? Esse problema não envolve o lambda igual a 6, tá bom? O lambda igual a 6 é só pro resto, Ok, estou a ok? perceber. Senão, tu já poderia dizer que seria 6 horas. Pois, Você com exato. 6 clientes por hora, né? Então, teu professor devia ter deixado um pouco mais claro, mas na A ele quer saber o lambda, tá bom? Ok. E é que nem o problema anterior. Será que tu consegues escrever? Eu vou te mandar o que eu fiz. Pois, já entendi, ok. Aquele 6, eu pensava Percebeu? que ele estava a considerar o lambda fosse 6, não é? Mas ele está a Não. saber. Pois, Porque senão tu já teria, né? Que seriam 6 clientes, já que o pois. lambda aqui é por hora, né? Ora, então. Bem, aqui o que ele nos dá é. Dá-nos a probabilidade de chegar um cliente por hora, não é? Uhum. E depois dá-nos a probabilidade de chegar 2 clientes por hora. Temos que fazer um sistema de equações e encontrar o lambda. Bem, ahn, eu acho que não precisa de sistema. Ok, É só uma equação já é suficiente já. Não me parece precisar de sistema aqui. Porque tu tem tudo, né? Tu tem a probabilidade. O que mais que precisa lá na equação de Poisson? Precisa do lambda e do K, certo? ok. O K tu também tem, que é 1, né? Uhum. Porque probabilidade de numa hora. Então, para K igual a 1, tu tem aquela probabilidade. Exato. Então, tu tem o K, tu tem o P, é só isolar o lambda, que nem eu fiz, tá bom? Ok. Então, se tu puderes fazer aí, sem eu escrever nada, daí fica legal. Ora, então isto fica assim, não é? Eu acabei agora de enviar. Vamos ver. Sim, o K é 1, exatamente. Agora tem que isolar o lambda. O problema é que. Ai, 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 né?
Aqui tá o problema. Eu acho que é por isso que precisa do outro também. Porque não dá para isolar o lambda nessa equação. Não dá. Isso Pois a é gente chama de isso que é equação mau. transcendental. Isso é uma equação transcendental. É impossível tu isolar o lambda. Ok, então isso depois, pois, só se fosse mesmo com um sistema de equações, já também não. Agora com o sistema dá. Por quê? Porque tu vai fazer um sistema de duas equações, duas incógnitas. Mas quem são as duas incógnitas? A única incógnita é o lambda, é verdade. Mas tu vai dizer que e elevado a menos lambda é uma incógnita. Percebeu? Ok, sim. Daí com essas duas incógnitas, tu consegue. Show de bola, cara. Gostei. Cara, faz a outra lá. Eu vou até pegar aqui o valor. Já vou até construir embaixo. Eu acho que tu pegou errado, cara. O do um cliente era esse valor aqui. Era o amarelinho. Ah, ok, pois foi, pois foi. Isso. E daí aqui. Na real, tu não precisa nem resolver um sistema de isolar e tal. É mais fácil. Mais fácil que isso. É só tu dividir as duas equações. Ok. Sabe? Dividir mesmo, assim, ó. Pegar essa aqui, dividir o lado esquerdo e dividir o lado direito. Ah, isso aqui é Ah, ok, matemática ok. básica, né? Mas por que Uhum, que isso facilita a nossa vida? Porque daí tu já corta o E. certo. Tu vai cortar também o lambda, né? 1 com 2, mas vai sobrar lambda. Daí tu consegue encontrar o valor do lambda, entendeu? Bem, te dei a dica aqui. Agora tenta terminar aí. Não sei se tu pode usar calculador e tal, mas faz do jeito que tu puder. Ora, então, isto vai ficar. No caso é só isolar o lambda, né? Que já apareceu bonitinho ali pra gente. Perfeitinho, né? Só multiplicar cruzado, né? Que tu já consegue isolar ele. Então vai ficar lambda ao quadrado vezes lambda, ou seja, lambda ao quadrado vezes A lambda, dividir, né? a dividir por 1 vezes 2 ou vá, dividir por 2 fatorial. É. Isso aí. Aqui é matematiquinha, né? É a matematiquinha. Mas vai ajudar aqui se tu precisa. Gosto de deixar as coisas em duas frações mesmo, para a gente poder multiplicar cruzado depois, né, Marco? Ok, entendo. Então, aqui, por exemplo, né, o que que vai acontecer aqui em cima? Na realidade, não vai sobrar ninguém, porque esse lambda vai cortar aqui também. Então, sobrou só um na parte de cima. E na parte de baixo aí que tá, né? Sobrou uma fraçãozinha. Né? Exato. Agora, tu pode passar esse 2 fatorial para cima, Ok. né? Por regra de fração mesmo, né? Uhum. E agora sim, tu pode fazer a multiplicação cruzada aqui. Encontrar o lambda para mim, tá bom? Ok.
Ora, está-me a dar 5,98. 5,98. Uhum. O Lambda deu 5,98, perfeito. Que era próximo do que ele fala ali para fazer a B, né? Na B ele Pois é, fala, para considere o considerar que era lambda 6. 6. Exato. Exatamente. Então, muito provavelmente a gente tá certo, né? Uhum. Pô, aí sim, cara. Eu percebi que pra ti só falta mesmo compreender um pouco mais o enunciado às vezes, né? É, a compreensão é que é mais difícil. Uhum. Isso é uma forma boa de tu treinar isso é exemplos. Tu tem que ver exemplos resolvidos, entendeu? E na minha apostila tem vários. Então tu pega lá, veja os exemplos resolvidos, tenta refazê-los depois de ler, refaça sem ficar olhando, né? Daí tu vai Uhum. perceber, ah, mas nessa partezinha eu não entendi direito. Daí tu vê lá como ele fez, ah, é assim, entendeu? Ok. Depois da nossa aula também, quando tu tiveres tempo, tenta refazer o que a gente fez. Isso te ajuda a treinar. Porque se tu Sim. ficar pensando numa questão é bom, é muito bom. Mas às vezes tu não chega em lugar nenhum, né? Então é melhor tu ter a certeza que em algum lugar tu vai ter a resposta. Pois, exato. Calcule a probabilidade de não chegar qualquer cliente durante uma hora. E aí, como é que faz isso? Ora, tem que ser a probabilidade de x ser igual a zero. Isso. É o caso mais fácil, né? Exato. Que muita coisa desaparece ali quando é zero. Então, tá, se tu quiser fazer rapidinho aí, a C é mais interessante. Então, se tu puderes terminar essa aí rapidinho. Ora, então isso fica. Isso aí é só substituir na fórmula, certo? Ou seja, substituir o lambda por zero. Sim. Ora, então isto está-me a dar 0,00247. 0,0247. Uhum. Que probabilidade pequena, né? Pois, se calhar está um bocado estranho, não sei. Mas tá, né? É porque a gente espera que chegue em 6. Não chegar ninguém é meio inesperado, né? Pois, sim, Então exato. até que faz certo sentido. E ali na C, calcule a probabilidade de chegar em menos de 10 clientes. Ou seja, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Uhum. Em 10 clientes Pois, durante 2 horas. Caraca, essa aí é grande, hein? Faz o seguinte, só monta a equação. Eu não quero que tu faça a conta. Eu ok. quero só Eu que acho tu que, pois, monte. até porque isto aqui para fazer as contas já depois é no sistema, no R. É, isso. Se tu puder só montar ela e me mandar uma foto, acho que já fica legal pra eu entender se tu entendeu, tá? Ok, ok. Não precisa fazer a conta, não. Caramba, essa aí é grande. Pois, porque como é para meter no sistema, é mais fácil. É. Ora, bem, há de ter que ser a probabilidade de. Aliás, primeiro tem que se fazer a regra de 3 simples, não é? Porque nós temos a probabilidade de chegarem os clientes numa hora. Se nós queremos 2 horas, temos que fazer a regra de 3 simples. Isso. Ou seja, se numa hora chegam. Uma hora. Ou seja, temos que multiplicar o 0,0149 por 2. Isso. O lambda sempre muda quando tu muda a quantidade que ele está relacionado, né? Aquele lambda é para um dia. Se tu tem dois Exato. dias, ele tem que mudar, né?
exatamente. Ou seja, há de ser 6 vezes 2, não é? Aham. Então eu vou enviar. Tá bom. Pronto, só que agora, pelo que eu entendo, depois ia ter que se fazer isto para as várias horas, ou seja, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, não é? Ahn, menos de 10 clientes, isso. Zero também, né? Exato. Ora, já enviei. Vamos ver. Isso. Daí tem que fazer para tudo. O 10 não vale, por sinal, porque é menos de 10, né? Ah, ok, ok, pois já sou menor que 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 só. Ok. E daí não tem muito, tá? Não tem muito o que fazer, assim. É jogar no programa mesmo. Eu Sim, sim, até sim, tenho um sim. programinha, um sitezinho que faz, assim, isso. Ele faz todas as possibilidades. É bem Uhum. legal o site. Mas tu tem que usar o R, né? Então, Depois tem que ser no X, sim. suponha que a sapataria tem outras duas lojas e IP 4 por uma hora, sendo que, tá, o Lambda é 4 nela e na outra o Lambda é 12. Então espera-se na loja, na segunda loja, que cheguem 4 clientes por hora e alunos. E na outra cheguem 12 clientes por hora. Assumindo que as chegadas entre as lojas são independentes, qual é a probabilidade de em meia hora de trabalho chegarem no total 6 clientes às 3 sapatarias? Meia hora é metade, né, de uma hora. Uhum. Então, na primeira se esperaria que chegassem. A primeira que a gente está trabalhando lá, 3, na outra 2, na outra 6. 3 mais 2 mais 6, 11, né? O valor esperado seria 11. Exato. Pô, contei a história já. Então o lambda, vamos dizer assim, somado das 3 é 11, né? Tu ia ter que fazer uma conta para uma sapataria só, tipo, gigante, Uhum. que vale pelas 3, onde o lambda é 11 para meia hora, né? Ok. Porque tudo aí tá para uma hora, então tu pega a metade, o lambda é 11. 11 Uhum. clientes por meia hora. E ele quer pelo menos 6, então 6 ou mais, né? Exatamente. Agora, como é que tu pega 6 ou mais aqui? Tu vai fazer 7, probabilidade de 7, mais a probabilidade de 8, mais a probabilidade de 10, mais a probabilidade de 11, mais a probabilidade de 200, mais a probabilidade de 1 milhão. Não Pois. tem como tu somar até o infinito, né? Exato. E aí, o que que tem que fazer? Porque pelo menos é isso. É 6 ou mais. Só que o mais Pois. aqui vai até o infinito. Pois, essa parte é que é mais complicada. Aqui é uma análise baseada na lógica da Uhum. probabilidade, Ok. que é o seguinte, na, na probabilidade, o espaço do que tu quer é igual a 1, a probabilidade do que tu quer é igual à probabilidade de 1 menos a probabilidade do que tu não quer. Então, se tu quer a probabilidade para ser maior que 6, é igual Uhum. a 1 menos a probabilidade de ser menor ou igual a 6. Ok, a menor ou igual a 6 já conseguimos fazer. Isso aí dá para fazer, o infinito não dá. Ok. Então, sempre que tu tiver em poação com essa situação de
pegar para mais, né? Pelo menos alguma coisa, Uhum. tu vai ter que fazer baseado no axioma da probabilidade, que a soma de todas as probabilidades tem que ser zero. Desculpa, a soma de todas as probabilidades tem que ser 1, né? Exato, ok. Então, se tu der 1, o que tu quer é 1 menos o que tu não quer. O que tu não quer dá para calcular. E daí é só fazer a subtração. Também vai ser muito longo aqui, né? Mas eu acho que tu já pegou. Essa aqui era qual? Era a C ou era a D? D. D. E também o lambda. Tem que pôr o lambda lá. O lambda era o lambda das 3. Lambda de meia hora, né? Lambda das Uhum. 3 dividido por 2. Ok? Ok, ok, entendi. Então tá bom. Daí Entendi. depois é só saber usar o R lá. Não posso te ajudar ainda nisso. Pois, Mas o R, pelo que me consta, tu escreve o nome do que tu tem, né? Poisson, e daí vai colocando os valorizinhos lá, ele faz, né? Mais ou menos isso. exatamente. Não é assim, não é muito complicado. Depois de se Parecido com o perceber. Excel. Difícil é lembrar o nome das funções e tal, mas o professor deve ter te dado uma lista. Sim, nós temos um formulário onde diz tudo o que é preciso. E aí, que mais temos? Nada, não tenho assim muito mais. Eu também hoje tinha que sair assim uns 5 minutinhos mais cedo. Tinha agora um compromisso às 2. Percebi. Pronto, ia Tudo ter bem, que tudo sair bem. um bocadinho mais cedo, mas também não tinha mais nada. Que Agora é bom. só Quando que é a tua prova? fazer. É quarta-feira. Aí, tem tempo ainda para estudar bastante, juntar umas dúvidas. De novo, né? Pega a minha apostila que eu te enviei. Se eu não Uhum. te envio de novo, me lembra. E refaça os exemplos. Isso vai ajudar muito a tu entender o conteúdo, tá? Refaça Exato, é também os isso que eu vou exemplos que a fazer. gente fez. Então tá bom. É Poxa. praticar, praticar e E, praticar. e qualquer coisa é só me chamar de novo que eu tô por aí. Certíssimo. Ok, Então tá. obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tá, tchau, obrigado.